Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Nós estamos estudando a vida dos profetas de Deus e estamos chegando ao fim do nosso livrinho, tá bom? Olha aqui, ó, os profetas de Deus. Então, quem perdeu alguma aulinha pode voltar lá no YouTube da igreja e acompanhar as aulas por lá, tá bom? Lembrando que a gente já voltou com as nossas atividades normais, tá bom? E então, de domingo, às 9 horas da manhã, está acontecendo a Escola Bíblica Dominical, tá? Então, eu convido vocês, caso vocês ainda não puderem voltar, por questão de segurança, nós entendemos, sem problema algum, por isso que estamos gravando aqui para vocês, combinado? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar a história de outro profeta, tá joia? Mas antes, vamos ter o nosso momento de oração. A minha Bíblia já está aqui do lado, para a gente poder acompanhar. E vamos falar com Deus, tá bom? Para Deus nos abençoar, para agradecer pelo dia de hoje, pela nossa saúde, combinado? Então vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando sobre a Tua palavra, Senhor. Usa-me para esses pequenos, Senhor, para essas crianças, que o Senhor possa me usar para falar com elas sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, Senhor, na vida delas. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, lembra sempre, quando a gente for orar, a gente sempre agradece para depois pedir, tá bom? Porque antes mesmo da gente fazer a nossa oração, Deus já sabe o que o nosso coração, a intenção do nosso coraçãozinho, tá bom? Então vamos lá. Semana passada, a professora falou que nós íamos estudar a última lição do profeta Eliseu, certo? O profeta Eliseu foi um profeta sensacional, um profeta que a gente deve seguir os exemplos dele, um profeta bondoso, um profeta corajoso, um profeta servo de Deus, não é? E ele morreu e mesmo depois que ele morreu, ele fez um milagre, hein? Quem estudou a aulinha da semana passada vai lembrar, se você não sabe, só voltar lá, combinado? E hoje a gente vai estudar a vida. As próximas lições vai estudar sobre a vida desse cara aqui, ó, desse profeta aqui, ó, que chama-se Jonas. Eu acho que você já deve ter escutado sobre esse cara. Jonas, lembra do peixe? Que ele foi engolido por um peixe, alguma coisa você já deve ter escutado sobre esse profeta, tá bom? Então nós vamos estudar mais a fundo essa história para saber o porquê que ele foi engolido por um peixe. Como assim, né? Hoje, se a gente parar para pensar, como que isso acontece? Será que ele morreu ou não morreu? Vamos acompanhar? Depois da morte do profeta Eliseu, Deus chamou Jonas para ir em uma cidade que chama Nínive. E essa cidade, ela adorava os outros deuses, ela fazia coisas que Deus não se agradava, Deus não gostava. E aí Deus falou com Jonas para ir até lá, para falar, né, para eles se arrependerem, que senão Deus ia destruir a cidade. Só que Jonas não achava certo isso. Jonas achava que Deus deveria destruir e não perdoar os pecados deles. Não faz muito sentido. Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia com a gente, não é verdade? Ele sempre orienta a gente, às vezes quando tá lá no caminho errado, a voltar e a entender que estávamos errados e pedir perdão. E é isso que ele queria que Jonas fizesse, ó, vai lá naquele povo da cidade de Nínive e fala que eles estão errados, que eu não tô alegre com isso, né? Ele não estava concordando, né, com as atitudes dele, que eram para eles mudarem. Só que Jonas não fez isso. Jonas, em vez de ir para Nínive, ele foi para outra cidade, perto da Espanha.
totalmente diferente o caminho. E aí ele decidiu embarcar em um navio. Chegando nesse navio, vocês acham que Deus não sabia onde ele estava? Ele queria se esconder da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que ele fosse para outra cidade, mas ele não queria. E aí ele foi se esconder nesse navio, estava lá no porão escondidinho, dormindo. De repente aconteceu uma tempestade que esse navio balançava. Ele balançava, os marinheiros estavam, meu Deus, o que está acontecendo com esse navio? O que aconteceu? Do nada veio essa tempestade. E aí começaram a jogar as cargas que estavam dentro do navio para fora, para ver se amenizava um pouco o balanço do navio. E nada. De repente foram lá no porão acordar Jonas. Você não tá vendo o que está acontecendo? Se o senhor serve a algum Deus, comece a orar para Deus, comece a pedir para o seu Deus, para ver se acalma esse mar, que nós vamos todos morrer. E aí Jonas levantou e ele já sabia o porquê que estava acontecendo aquela tempestade. Ele já sabia, sabe por quê? Porque ele tinha desobedecido à vontade de Deus. A ordem de Deus era ele ir até a outra cidade, Nínive. E ele fugiu. E ele sabia que ele tinha desobedecido. E por isso ele estava sendo castigado. E aí ele falou para os marinheiros, o Jonas falou para os marinheiros: me joguem ao mar que tudo irá se acalmar. E fizeram isso? Fizeram. Imagina jogarem ele ao mar. Será que ele ia sobreviver, morrer? Porque era uma tempestade. Imagina muitas ondas. E iria ser difícil sobreviver. E a hora que jogaram ele no mar, Deus permitiu que um peixe enorme, olha aqui, um peixe enorme engolisse Jonas. Gente, imagina o que Jonas sentiu naquela hora. O que ele deve ter pensado? E ele foi engolido por um peixe. E além de ele ter sido engolido pelo peixe, ele ficou lá 3 dias e 3 noites. Imagina a sensação, acho que não dá nem para imaginar isso. A sensação de estar dentro de um peixe, que é um lugar super estranho, né? A gente não vive dentro de nada, né? E ele começou a ficar aflito e começou a orar a Deus, pedir perdão pelo que ele tinha feito. Ele reconheceu que aquela era a vontade de Deus. Deus não queria destruir o povo, ele queria que o povo se arrependesse e voltasse para Deus, não é? E não é porque Jonas achava certo destruir o povo que tinha que ser feito. Não, a gente tem que obedecer à vontade de Deus, não à nossa vontade. E foi Jonas que fez isso. Eu quero a minha vontade. Não, tudo na nossa vida, primeiro é a vontade de Deus. Quando a gente ora, o nosso Pai Nosso é: seja feita a vossa vontade, não a minha, a sua, a vossa, é a de Deus. E como ele não tinha feito a vontade de Deus, olha o que ele estava passando. 3 dias de aflição. E Deus estava com ele. Deus não deixou ele sozinho. Deus ouviu as orações de Jonas. E depois de 3 dias e 3 noites, Deus ordenou que o peixe cuspisse ele de volta para a praia. E aí, hein? Será que Jonas ia fazer a vontade de Deus agora? Ou será que ele ia ser um profeta desobediente? Olha aqui, ó, a lição de hoje. O profeta que desobedeceu uma ordem de Deus. Será que nas próximas lições nós vamos ver se ele aprendeu a obedecer ou ele vai continuar tendo essa atitude de desobediência? E você? Será que você obedece os pais, os professores, os mais velhos? Será que somos obedientes ou queremos fazer sempre a nossa vontade? É
certo isso? Não, não é certo. Quando nós temos os nossos responsáveis, que são os pais, os avós, os tios, os professores, nos ordenam a fazer alguma coisa, mandam fazer alguma coisa, nós temos que fazer, certo? Nós temos que obedecer. Deus fala que quando nós filhos, formos obedientes aos nossos pais, nós vamos ter vida longa. Então, quanto mais obediente a gente for, Deus vai dar-nos vida. A gente vai prosperar, a gente vai ter saúde para cuidar dos nossos pais. Esse é um mandamento bíblico. É bíblico isso. A obediência em tudo. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da primeira historinha do profeta Jonas. Semana que vem tem mais e na outra também, tá bom? Então fica ligadinho aí, nós estudamos toda a vida do profeta Eliseu, agora nós vamos estudar a vida do profeta Jonas, tá bom? Fica ligado pra gente aprender bem mais a palavra de Deus. E quando alguém perguntar pra vocês já vão saber responder. Combinado? Então, fiquem com Deus, quem puder ir à igreja estaremos lá, tá bom? E quem ainda não puder, não tem problema, é só continuar assistindo aqui a nossa aulinha, tá bom? Beijo, até a próxima semana!